Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini, engenheiro mecânico formado pela FEI e atualmente estudante de Física na Universidade de São Paulo. No vídeo de hoje, quero falar sobre um assunto que me veio enquanto eu estava na academia. Eu estava na esteira e o percurso que eu ia fazer era de 5 quilômetros a 10 quilômetros por hora e depois mais 5 quilômetros a 12 quilômetros por hora. E a primeira coisa que vem na nossa mente, quando a gente pensa isso, então qual que é a minha velocidade média? A minha velocidade média seria de 11 quilômetros por hora. E a gente vai ver se isso é verdade ou não. Nesse vídeo, né, então, eu quero falar sobre velocidade média, e a velocidade média tem uma característica muito interessante. Eu falei da esteira, mas o exemplo que eu vou trazer aqui é dentro do ciclismo, porque eu já me fiz essa mesma pergunta dentro do ciclismo. Então imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um trecho 1 e aqui eu tenho um trecho 2. O trecho 1 e o trecho 2, eles possuem o mesmo comprimento, né, de 2 quilômetros. Então imagine que eu estou lá com a minha bicicleta pedalando e eu faço esse trecho de 2 quilômetros a 20 quilômetros por hora e depois faço esse segundo trecho, que também tem 2 quilômetros, a 40 quilômetros por hora. Será que minha velocidade média, eu posso fazer uma média das velocidades, né? Ou seja, pegar e fazer 20 mais 40 dividido por 2, e isso me daria uma velocidade média de 30 quilômetros por hora? Será que é correto eu fazer isso? Velocidade média, por definição, é a distância que eu percorro, né? Aqui eu vou fazer um ΔS, que é a diferença, né? Do meu ponto inicial até o meu ponto final. Aqui o meu ponto inicial é aqui, meu ponto final é aqui, né? Dividido pelo intervalo de tempo que eu demorei para percorrer essa distância. Tá? Vamos calcular o intervalo de tempo que eu demorei para percorrer o trecho 1 e depois o intervalo de tempo que eu demorei para percorrer o trecho 2. Aqui, se eu percorri 2 quilômetros a 20 quilômetros por hora, então significa que, então, se a gente colocar lá na formulazinha, né, vou colocar aqui, velocidade média do trecho 1 vai ser igual a essa distância, né, que seria o ΔS1, vou colocar assim, ΔS1, dividido pelo ΔT1, né, que é o intervalo aqui desse trecho. O que a gente vai fazer? Então, a velocidade média do trecho 1 é o 20 km por hora, né? Porque ele ficou o tempo todo a 20 km por hora. Então, a gente vai escrever aqui, ó, 20 km por hora, vai ser igual à distância percorrida, que é de 2 km, sobre o intervalo de tempo que eu quero saber, o ΔT1. Bom, aqui eu posso, né, cancelar quilômetro com quilômetro, o 2 aqui com esse 2 vai embora. Então, o ΔT, se eu vou passar aqui multiplicando, ΔT1 vai ser quem? Aqui dá 1, né? Quando eu cancelo aqui é porque aqui ficou 1, né? Uma divisão aqui. Vai ficar 1 dividido por 10, né? Então, vai ficar 1 sobre 10 horas. Né? Ou seja, eu poderia escrever 0,1 uma hora, né? Então, isso aqui é a mesma coisa do que 0,1 hora. Que, como uma hora tem 60 minutos, então 1/10 de 60 minutos são exatamente 6 minutos. Tá? Então, neste trecho aqui, que eu percorri a 20 km por hora e ele possui 2 km, eu demorei para percorrê-lo 6 minutos. Agora vamos ver o intervalo de tempo que eu demorei aqui no trecho 2. Vamos fazer a mesma continha, né?
Então, vamos colocar assim, a velocidade média 2, que é o V2, é igual ao ΔS2 dividido por ΔT2. A velocidade média 2 é 40 km por hora. A distância 2 também é de 2 km. 2 km. E o intervalo de tempo, que é o que eu quero saber, o ΔT2. Tá. Então, aqui, ó, novamente, né? Quilômetro cancela com quilômetro. Aqui o 2 cancela com esse 4, aqui fica 2, então aqui ficou 20, né? E aqui ficou 1. Então, ΔT2 é igual a 1 sobre 20 horas. Isso aqui é igual a 0,05 horas, né? Que é metade de 0,1 hora, ou seja, 3 minutos. 3 minutos. Tá. Então, vou até anotar aqui, né? O ΔT1 foi de 6 minutos. E aqui o ΔT2 foi de 3 minutos. Agora, então, a gente já percebeu que a gente ficou menos tempo, né? Metade do tempo aqui, e aqui a gente ficou 6 minutos, ou seja, aqui a gente ficou 3 minutos. Tá. Velocidade média ΔS sobre ΔT. Então, agora o que eu vou fazer? O ΔS vai ser o ΔS1 mais o ΔS2, que é a distância total. Então, isso aqui vai ser ΔS1 mais ΔS2. O intervalo de tempo é ΔT1 mais ΔT2, que é o total. Tá? Então, a velocidade média vai ser igual ΔS1 mais ΔS2, 2 km mais 2 km. Então, vou colocar aqui, ó, 4 km. O intervalo de tempo 1 e o intervalo de tempo 2, somados, é 6 minutos mais 3 minutos, ou seja, 9 minutos. Mas como eu quero fazer a conta em quilômetros por hora, eu vou fazer 0,1 mais 0,05. Tá? Então aqui ficou 0,1 mais 0,05, tudo isso em horas. Tá? Ou seja, isso aqui deu 4 quilômetros a cada 0,15 horas. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar aqui, a velocidade média, 4 dividido por 0,15, isso aqui dá 26,6666, que eu vou arredondar para 7. Isso quilômetros por hora. Olha que coisa interessante, né? Então, a velocidade média não era de 30 km por hora, né? Esse valor aqui está errado, como a gente estava suspeitando, né? Ou poderíamos imaginar. A velocidade média, ela é menor do que 30 km por hora, né? Até posso colocar aqui, ó, isso aqui é menor do que 30 km por hora. E agora vem uma característica muito importante da velocidade média. A velocidade média, ela é ponderada pelo tempo e não pela distância. Quando eu percorro dois trechos de mesma distância, né, de mesma distância, e com a velocidade, com uma velocidade aqui, depois com uma velocidade aqui, a velocidade média não vai ser a média das velocidades. Agora, se eu percorresse esse trecho aqui e esse trecho esse trecho com o mesmo tempo e esse trecho com uma mesma duração de tempo, aí sim a velocidade média seria a média das velocidades. E o que eu quero dizer com isso? Que como eu fiquei mais tempo aqui do que aqui, a ponderância dessa velocidade de 20 km por hora aqui é muito maior do que a
ponderância da velocidade de 40 km por hora, porque eu fiquei muito menos tempo a 40 km por hora do que aqui nessa situação, que eu fiquei o dobro do tempo na velocidade de 20 km por hora. Para verificarmos, né, que a velocidade média é realmente ponderada pelo tempo, a gente vai fazer a seguinte continha. Aqui, para a mesma situação, eu poderia simplesmente calcular a velocidade média fazendo a média das velocidades ponderada pelo tempo. Então, se aqui eu fiquei 6 minutos e aqui eu fiquei 3 minutos, vou fazer o seguinte: 6 minutos vezes 20 km por hora, mais 3 minutos vezes 40 km por hora, dividido pela soma dos tempos, né? 9 minutos, no caso. Então aqui, ó, velocidade média igual. Eu fiquei 6 minutos a 20 km por hora, mais 3 minutos a 40 km por hora, tudo isso dividido por 9 minutos. Aqui eu poderia ter escrito, né, como 0,1 hora, aqui 0,05 horas e aqui, né, 0,15 horas, né. Vocês vão ver que a unidade não importa, né, o importante é a ponderância aqui que eu estou fazendo. Então, ó, unidade não importa, eu cancelei tudo, né, tem minuto aqui nessa parcela, nessa daqui, e aqui tem minuto, posso cancelar. Então, velocidade média vai ser 6 vezes 20, que vai dar 120, mais 3 vezes 40, que vai dar 120, tudo isso em quilômetros por hora, né, dividido por 9. Tá? Então, 240 dividido por 9, isso aqui vai dar 26,7 km por hora. Ou seja, o mesmo resultado que a gente tinha encontrado anteriormente. A principal conclusão que a gente chega é que as subidas elas são muito determinantes na velocidade média que eu vou chegar após percorrer meu percurso, né? Ficou redundante. Após percorrer ali o que eu tinha planejado. Por quê? Na subida é onde eu fico mais tempo, né? Se eu pego ali uma descida, né, mesmo que eu atinja uma velocidade alta, eu fico pouquíssimo tempo naquela velocidade. Agora, na subida, se eu ali mantiver uma velocidade razoável, mas eu vou ficar muito tempo naquela velocidade. Então, quanto mais eu treinar a subida, quanto mais rápido eu puder fazer a subida, maior vai ser o impacto na minha velocidade média. Tá? Então, a dica que fica é treinem subida. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem um like e compartilhem o vídeo com seus colegas, ciclistas, corredores. Até uma próxima!